E hoje vamos conversar sobre um assunto relacionado à educação, mais especificamente ao movimento estudantil. Nós temos uma convidada especial que participa aqui do programa através da internet, falando diretamente de Brasília, e é a Gabriele Castelo Branco, uma estudante que está trazendo um novo modelo aí, um novo método de condução do movimento estudantil. Está apresentando isso, ganhou grande repercussão nas redes sociais, as iniciativas dela e do seu grupo, e a gente vai conversar com ela nessa transmissão aqui do Locus Online de Passo Fundo. Então, Gabriele Castelo Branco, muito obrigado pela disponibilidade de poder participar conosco ao vivo aqui da nossa transmissão. Tivemos alguns contratempos e até pedimos desculpa a você que estava nos aguardando aí no nosso horário tradicional, às 8 horas da noite, mas com os ajustes técnicos aqui da nossa equipe é possível agora conversar com a Gabriele, então. Boa noite, Gabriele, tudo bem? Boa noite, tudo. Uma satisfação poder conversar com você e a gente gostaria que você se apresentasse, então, para quem nos acompanha nesse momento aqui pela nossa transmissão. Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores da Locus Online. Eu me chamo Gabriele, mais conhecido como Gabi Castelo Branco. Eu sou estudante de Pedagogia da Universidade de Brasília. Sou presidente do movimento estudantil Distrito Liberal, né, que atua na Universidade de Brasília. E atualmente participamos do último congresso da UNE que aconteceu nesse último final de semana. E participamos, né, e vamos, ao decorrer dessa entrevista, conversar sobre esse congresso e sobre os nossos posicionamentos. Sem dúvida. Também quero dar uma boa noite aqui aos nossos colegas articulistas do site Locus Online, que também vão participar aqui da entrevista com a Gabriele. Jezael Duarte da Silva, tudo bem? Boa noite, Jezael. Boa noite, tudo bem. E o César Augusto Cavazola Júnior. Boa noite, César. Boa noite, Matheus, Jezael, Gabriele. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, Gabriele, falando aí então sobre essa sua experiência, especialmente nesse último congresso da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que ocorreu agora nesse mês de junho, você poderia começar nos esclarecendo o que é a UNE e qual é o papel desse congresso para a educação no Brasil? Então, é uma pergunta meio complexa, porque a maioria dos estudantes hoje não sabe que obrigatoriamente eles são filiados à UNE. A UNE é como se fosse um sindicato dos estudantes. Mesmo que você não queira, você é filiado. É tipo você ser um advogado e precisar da OAB. Mesmo que você não queira, se você quiser advogar, você precisa da OAB. Então, a UNE é como se fosse um sindicato dos estudantes. E esse sindicato sendo dos estudantes e sendo obrigatório, eles falam pelos estudantes, eles dizem que defendem os estudantes, mas na prática não é muito bem isso que a gente vê. O foco da UNE, a entidade, ela deveria ser voltada aos interesses dos estudantes e não dos partidos e sindicatos que detêm esse poder sobre a UNE, né? Ao longo da história, a gente percebe que a UNE ela sempre foi oposição a todos os governos. Desde o nascimento da entidade, né, ela sempre se opôs a todos os governos. Mas, na era Lula, eles passaram a ser um braço do governo. Então, desde o governo Lula, governo Dilma, que eles passaram de oposição para serem parte do governo, inclusive recebendo boas quantidades de dinheiro e incentivos, né, do dinheiro público. Então, é uma entidade, né, que é privada, a UNE é uma entidade privada que detém o monopólio dos estudantes, pois as carteirinhas estudantis que todos os estudantes devem ter para pagar meia no cinema, que serve como identificação até mesmo na faculdade. Todo o dinheiro que os estudantes pagam essa carteirinha, que mantém essa carteirinha, vai para a UNE. E a única entidade que está autorizada a ter esse monopólio das carteirinhas é a UNE. Pois é, e como é que foi essa experiência de participar do Congresso, Gabriele, visto que você e o teu grupo não fazem parte deste grupo que você citou da UNE, né? Que é um movimento um pouco mais alinhado à esquerda, né? Como é que foi a experiência? O seu grupo foi reconhecido lá? Chegaram a sofrer alguma represália? Ou tiveram um relacionamento com os demais participantes? Como é que foi isso? Na verdade, a gente não teve chance nenhuma de demonstrar nada. O pouco contato que a gente conseguiu, né? Tem o Osmar, presidente do Reação Universitária,
que é uma das forças componentes da Chapa Libertas. A Chapa Libertas é a junção do Distrito Liberal, movimento ao qual eu faço parte, com o movimento Reação Universitária. E a junção desses dois movimentos, a gente criou a Chapa Libertas, que foi a chapa eleita para a gente ir para a Uni. Então, o Osmar, a gente conseguiu um tempinho de fala, né, durante o congresso, no último dia, ele conseguiu um tempinho de fala e expôs alguns pontos de vista. A gente que estava na arquibancada não conseguiu escutar nada. Nós fizemos uma transmissão ao vivo pela página da Libertas e do Reação Universitária, onde posteriormente eu consegui ouvir o que foi falado, de tanta gritaria, musiquinhas para tentar calar a voz mesmo, recua direita, recua, é o movimento popular que está na rua, um monte de xingamento, era uma bateria de horrores, na verdade. Então, nesse espaço, foi o único espaço que alguém da Chapa Libertas teve uma oportunidade de falar. E mesmo assim, todos os dias durante o Congresso, a gente teve que sair escoltados por conta da represália, estavam tacando coisas na gente, tacaram maçã, agrediram uma garota que fazia parte de um outro movimento que é da juventude do PSDB, né? E eu estava perto e fiquei horrorizada com essa questão, né? Uhum. Agora, isso nos parece um pouco contraditório, né? Pelo fato dos estudantes da própria Uni pedir a democracia, a participação popular, até mesmo diretas já agora com essa questão política nacional, e não é isso que se viu na prática pelo teu relato, né, Gabriela? Sim. Então, essa questão de pedir democracia, de pedir liberdade de expressão, de pedir mais educação, de pedir mais investimento, muito mais me parece uma política de políticos que só prometem, né? É como se eles fossem preparados ali na Uni, os candidatos da Uni, que concorrem a essas diretorias, eles estivessem se preparando para a vida política suja, né? Os caras vão ali, ganham cargos, e já estão se preparando para se lançar aí em 2018, nas próximas eleições, e já estão treinando, inclusive, para mentir para a população, porque dizem defender o interesse dos estudantes, mas, na verdade, estão mais preocupados com politicagem barata. Dizem tanto diretas já, né, no nosso Congresso, mas durante a própria eleição da Uni, a gente vê que não existe voto direto. O estudante, ele nem muitas vezes nesse congresso. Espanha, quando a gente chegava nas salas de aulas para conversar com os estudantes, eles falavam: "Quê? Eu não quero me meter com essas coisas, não. Deus me livre, eu quero estudar. Não, a gente é uma chapa que não é de esquerda, a gente está querendo fazer uma proposta diferente, a gente é contra as invasões, a gente é contra a greve." E era muito difícil conquistar o eleitorado porque eles já não querem ouvir mais falar sobre a Uni. Para eles, a Uni é como se fosse estudante sobre a Uni, é como se você pegar uma pessoa comum na rua, um trabalhador, e querer falar para ele que um político não é corrupto, que um político vai dar certo. As pessoas já estão saturadas, já estão por aqui, elas não aguentam mais tanta corrupção e esse tipo de autoridade ali dentro, entendeu? Certo. Agora, houve um episódio em que, a partir dele, que você ficou bastante conhecida na internet, nas redes sociais, em que você pediu a palavra num evento aí na Universidade de Brasília, né? Batendo de frente com um movimento que... Isso era uma assembleia estudantil. Que esse movimento aparentemente dominava, né, a universidade. Como é que foi isso? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esse fato e como é que ele repercute ainda até hoje nessa sua trajetória estudantil? Então, aconteceu no ano passado, né? Em junho de 2016, houve essa assembleia, né, na Universidade de Brasília, para perguntar e debater com os estudantes e deliberar uma possível greve estudantil em apoio, né, a presidenta afastada Dilma Rousseff e contra o tal do golpe, né? E pela retirada de direitos e uma série de coisas que eles só se preocuparam depois que retiraram o impeachment, né? Que antes, quando esse governo retirou
milhões de educação, eles não foram para as ruas, eles não fizeram praticamente nada. Mas nesse momento eles se revoltaram. E aí, nessa assembleia, eles iam deliberar esse apoio estudantil ao golpe, né? E eles queriam debater e ouvir os estudantes. Mas, como a gente conseguiu ver naquele vídeo, não foi bem assim, né? Tinham vários cartazes lá de menos ódio, mais amor, menos ódio, mais tolerância, intolerância não leva a lugar nenhum. E, no entanto, não me deram a palavra. Uma estudante anterior a mim, ela começou a dizer que esses movimentos que estavam lá, que eram de direita e liberais, que todos nós somos riquinhos, filhinhos de papai, que nós somos brancos, e por isso que a gente defende essas coisas, por isso que a gente não sabe o que é a luta dos estudantes negros, o que é a luta dos estudantes pobres, e não sei o quê. Um discurso totalmente populista, que não confere na verdade, porque eu venho de origem humilde, a minha família vem toda do Nordeste, eu tenho um filho de 4 anos, sou uma universitária que é muito difícil ter um filho e continuar na universidade. Então, eu tive uma infância pobre, mas graças a Deus as coisas melhoraram para mim, para minha família, e isso nem deveria fazer parte do meu discurso, não importa de onde eu vim, não importa o que eu passei. Eu gostaria que as pessoas observassem as minhas ideias, o que eu tenho para oferecer para a sociedade, e não o que eu já vivi, já sofri, me garante um espaço de fala onde eu posso falar qualquer coisa sem nenhuma represália. Isso quer dizer que o que eu tenho para apresentar para o movimento estudantil é muito além do que eu já vivi e do que eu posso, né? Então, naquele momento ali, eles começaram a gritar, não deixavam eu falar, e por um momento eles se calaram um pouco e eu comecei a falar o meu discurso, que eles precisavam me respeitar. Eu pedi em um momento, no início do vídeo, eu falei, eu gostaria que os machos calassem a boca para mim não falar. Muita gente me criticou por essa fala, mas na verdade eu estava usando um discurso feminista para tentar pedir para os ouvirem uma mulher liberal, que é muito difícil, né? Eles falam tanto nessa questão do feminismo, de ouvir as mulheres, mas só querem ouvir as mulheres que lhes convém, as mulheres de esquerda, porque se for uma mulher de direita ou liberal, ela não merece nem espaço de voz, nem espaço de fala, ela merece ficar calada, né? Então foi isso que aconteceu ali naquela assembleia, e aquele vídeo repercutiu, Danilo Gentili compartilhou, a Renata Barreto, pessoas do Sputnik, e foi assim que o pessoal ficou sabendo do nosso movimento e da nossa atuação na Universidade de Brasília. Veja só, vamos abrir aqui também para a participação dos nossos colegas. Primeiramente o César, né, também vai fazer a sua pergunta agora para a Gabriele, César. Sim, Gabriele, o teu envolvimento no movimento estudantil foi a partir dessa assembleia ou antes você já vinha desenvolvendo alguma atividade, você e o teu grupo, ou a partir daí nasceu a tua vocação e acabou desenvolvendo as atividades dentro do movimento estudantil? Como é que foi o teu início? Não, então, o movimento Distrito Liberal já existia, a gente já tinha uma atuação na Universidade de Brasília, só que a gente tinha nascido há pouco tempo, né? O Distrito Liberal ele foi criado em abril do ano passado, e essa Assembleia Estudantil ela aconteceu em junho do ano passado, ou seja, pouquíssimo tempo. Mas eu já vinha atuando nas questões dentro da universidade, mas não tinha um movimento ao qual eu fizesse parte, mas estava sempre por dentro, tentando participar das assembleias e na própria crítica. Só que uma crítica que a esquerda fazia muito nessa época é que os liberais e as pessoas de direita não saíam do Facebook, que a gente só reclamava e criticava pelo Facebook. E eu vi a necessidade do movimento estudantil liberal PUC e ir mesmo para a universidade lutar contra essa hegemonia de esquerda, contra esse autoritarismo, para eles pararem de falar por nós. Não é justo que uma universidade que tem esse nome diverso, né? Universidade, quando a gente escuta esse nome, a gente lembra de variedade, de diversidade, de pluralidade de ideias, e não é isso que tem acontecido. Não é só na UNB, são em todas as universidades federais do Brasil.
inclusive nas universidades particulares. Acreditem se quiser. O pessoal é muito forte nas universidades particulares, como a PUC, por exemplo. Então, é uma pauta muito importante. E eu iniciei nessa questão de movimento estudantil no ano passado, mas eu já vinha acompanhando e tendo uma atuação muito mais nos bastidores, né? Mas dessa forma a gente pretende espaços e sair realmente do Facebook, como a própria esquerda nos cutucou, né? Gisele. Gabi, para o nosso pessoal entender, a UNB tem um diretório acadêmico, tem os centros acadêmicos em cada curso, e vocês são uma espécie de clube político dentro da universidade, paralelo a essa estrutura estudantil tradicional que a gente conhece bem. E uma segunda pergunta, vocês, como supostamente clube político de direita, liberal, dentro dessa estrutura, se vocês já fizeram algum evento dentro da universidade, já chamaram alguém para conversar dentro da universidade, e se chamaram, tiveram algum problema com brigas dentro da universidade, com pessoas querendo boicotar o evento ou impedindo a entrada do palestrante ou de algum político alinhado com vocês? Então, a gente promove eventos, palestras e rodas de debate na universidade, sim. Nosso primeiro evento foi no ano passado, com o professor Roberto Ellery, economista e diretor da FACE, que é a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Universidade de Brasília. O tema da palestra dele foi financiamento privado para a universidade. Foi assim, a nossa primeira palestra, a gente conseguiu lotar um auditório com lugar para 80 pessoas, né? Então, nosso primeiro evento foi um sucesso. Nosso segundo evento, em parceria com a relação à universidade, na época o EPL, que agora é Students for Liberty, e o Liberal do Centro-Oeste, foram 4 entidades envolvidas na Semana pela Liberdade. Essa Semana pela Liberdade que aconteceu na Universidade de Brasília era uma semana de palestras com temas variados. O Leandro Narlock, né, que é ex-colunista da Veja e atualmente escreve para a Folha de São Paulo, autor do Guia Politicamente Incorreto da Economia, ele esteve, né, dando palestra na Semana pela Liberdade. O professor Braulio Porto, que é um dos criadores do Escola Sem Partido, esteve no evento também. O professor Adriano Paranaíba, economista, que trabalha no IFG, autor de um livro muito bom, muito bacana sobre transporte público, soluções liberais para o transporte público. Esse livro fala sobre essas soluções, é muito bacana. Ele esteve também presente no evento, então foi uma semana de evento muito bacana. E a gente ficou com muito medo mesmo da esquerda aparecer por lá tentando boicotar o nosso evento, já que todos os dias que tiveram essas palestras, os auditórios ficaram lotados, né? Então foi uma semana de palestra onde a gente conseguiu chamar os estudantes e lotar auditórios da Universidade de Brasília com temas voltados para o liberalismo, né? E foi um sucesso. Agora, mais recentemente, o nosso evento deste ano, a gente conseguiu trazer também o Adriano Paranaíba novamente e o subprocurador da República, Hugo Gueiros, e o professor Eliezer, do Departamento de Engenharia da Universidade de Brasília, para debater soluções liberais para o transporte público no DF. Foi uma palestra de muito sucesso. A gente conseguiu lotar o auditório novamente, a gente teve a presença do representante da reitoria aqui da universidade, a presença de decanos e também até de um diplomata muito querido por nós, né? Então, o evento foi um sucesso. E a gente promove esse tipo de evento para poder alcançar esses estudantes e promover o liberalismo mesmo dentro da universidade. Não somente uma militância contra o autoritarismo, mas que tenha base, que tenha estudo, que demonstre para os estudantes que a gente pode debater e discutir essas ideias liberais dentro da universidade. Bom, Gabriela, você sabe que a gente tem exemplos aqui em Passo Fundo, na nossa cidade, de fatos parecidos com esse com que você relatou, né, de iniciativas, de grupos, até mesmo de políticos, né, que tentam falar com os estudantes e muitas vezes acabam não sendo impedidos, né, mas há movimentação aí para tentar boicotar os eventos. Mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade, né?